Iniciamos este dia com o Salmo 14, palavra que nos chama à reflexão profunda sobre a condição do coração humano e a necessidade de buscarmos constantemente ao Senhor. Este salmo começa nos mostrando algo duro, mas verdadeiro. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. É uma denúncia contra a insensatez daqueles que vivem como se o Criador não existisse, entregues à corrupção e à maldade. Vivemos em um tempo em que muitos parecem caminhar como se Deus fosse invisível, como se sua presença não tivesse importância. Porém, a palavra nos alerta de que essa atitude leva à destruição, à injustiça e à ausência de esperança. Assim como estava escrito há milhares de anos, também hoje vemos a corrupção espalhada, pessoas ferindo umas às outras, explorando, enganando e esquecendo-se do Deus vivo. Mas ainda que a realidade humana mostre esse cenário sombrio, o Senhor olha dos céus e contempla toda a terra. Ele observa cada coração, cada atitude, cada escolha, em busca de homens e mulheres que o invoquem, que o reconheçam e que o coloquem como prioridade em suas vidas. Talvez você esteja desanimado, sentindo-se sozinho em meio a um mundo que parece perdido. Talvez até tenha se perguntado se vale a pena manter a fé, se vale a pena perseverar no caminho da justiça quando tantos outros seguem pelo caminho da corrupção. Mas a palavra garante: o Senhor não abandona os seus. Ele é a fortaleza do justo, o refúgio daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Por isso, nesta oração, queremos clamar para que o Senhor fortaleça a nossa fé, que mesmo em meio às injustiças, não percamos de vista a sua presença, que mesmo quando o mundo tenta sufocar a esperança, continuemos firmes, porque a salvação não vem dos homens, mas de Deus. O Salmo 14 também é um convite à vigilância. Ele nos lembra que não adianta apenas apontar os erros do mundo lá fora, mas é preciso olhar para dentro de nós mesmos. Será que, em algum momento, temos agido como aqueles que dizem não a Deus? Será que, com nossas atitudes, não temos nos afastado dele? Hoje é tempo de examinar o coração, pedir perdão e nos render completamente à sua vontade. Oremos então. Senhor, livra-nos da insensatez de viver sem ti. Que a tua presença seja real em cada decisão, em cada passo, em cada palavra. Não queremos ser contados entre os que te ignoram, mas entre os que te reconhecem como Senhor e Salvador. Fortalece-nos para que possamos ser luz em meio às trevas, testemunhas do teu amor em um mundo que insiste em negar-te. Confiamos em ti, Senhor, e esperamos na salvação, que só de ti pode vir. Senhor, quando lemos o Salmo 14, vemos uma realidade que atravessa gerações. A humanidade se corrompeu, afastou-se de ti e prefere trilhar caminhos de injustiça. O texto sagrado declara que todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Essas palavras nos fazem refletir sobre a fragilidade da nossa própria condição. Sem a tua presença, Senhor, nada podemos. Sem tua graça, somos frágeis, vulneráveis e incapazes de permanecer firmes no bem. É triste perceber como, em muitas situações, o ser humano prefere o engano à verdade, prefere a violência ao amor, prefere a injustiça à retidão. O coração sem Deus se torna endurecido, insensato e distante da verdadeira vida. É exatamente por isso que precisamos reconhecer diariamente a necessidade que temos do teu Espírito Santo, porque só Ele pode nos conduzir de volta ao caminho da pureza, da fé e da justiça. Senhor, não queremos ser como aqueles que em sua arrogância dizem não há Deus e vivem sem prestar contas de seus atos. Queremos ser encontrados como servos fiéis, como filhos que buscam a tua face, mesmo quando tudo ao redor parece caminhar na direção oposta. Precisamos da tua presença para que não sejamos consumidos pela indiferença ou pela frieza espiritual. Que ainda que a palavra afirme que todos se desviaram, sabemos que em ti existe redenção. A cruz de Cristo é a resposta para a corrupção humana. O sangue derramado por Jesus é o caminho para a restauração e para a reconciliação contigo. Por isso, hoje nos apresentamos diante de ti não como perfeitos, mas como dependentes da tua misericórdia. Senhor amado, olha para nós com tua compaixão. Se houver em nós algo que desagrada ao teu coração, mostra-nos. Se nossos pensamentos, atitudes ou palavras têm seguido o caminho da insensatez, corrige-nos com tua graça. Não queremos viver como se estivéssemos longe, mas permanecer colados ao teu amor. Clamamos também por este mundo, Senhor. Tantos estão vivendo como se não precisassem de ti, tantos ignoram o teu poder, tantos fecham os ouvidos à tua voz.
mas sabemos que a tua luz é capaz de romper as trevas mais densas, que o teu espírito alcance corações endurecidos, que os olhos espirituais se abram e que muitos reconheçam que só em ti existe vida verdadeira. Que esta oração seja não apenas um clamor individual, mas também intercessão, que possamos nos colocar na brecha por aqueles que ainda não te conhecem, rogando para que a salvação alcance famílias, cidades e nações. Porque apesar da insensatez humana, sabemos que tu és poderoso para restaurar. Do trono elevado, o Senhor contempla toda a terra. Seus olhos penetram os corações, e nada fica encoberto diante dele. Ele vê o justo que permanece fiel em meio às tentações, e vê também aquele que insiste em trilhar os caminhos da corrupção. O Salmo nos lembra que Deus não é indiferente às ações humanas, pois ele sonda os pensamentos mais ocultos e conhece até as intenções que ainda não foram pronunciadas em palavras. Isso traz tanto consolo quanto temor, pois assegura que nenhuma injustiça será esquecida e nenhum ato de bondade passará despercebido. O olhar do Senhor é descrito como atento e vigilante, como o de um pastor que não abandona o rebanho, ainda que os homens muitas vezes confiem em suas próprias forças ou no poder que acumulam. É do céu que vem o verdadeiro sustento. O salmista afirma que Deus está à procura daqueles que o buscam com sinceridade, que não se curvam diante da idolatria nem se deixam seduzir pelas promessas vazias do mundo. Mas, ao mesmo tempo, o texto evidencia a dor do Criador ao perceber que são poucos os que trilham esse caminho. A humanidade insiste em se afastar, em viver como se Deus não existisse, esquecendo-se de que toda a vida depende dele. Essa realidade expõe a fragilidade do coração humano, facilmente inclinado ao pecado. Porém, o Senhor, cheio de misericórdia, continua a chamar seu povo ao arrependimento, esperando que retornem para debaixo de suas asas. Assim, o Salmo nos ensina que a visão de Deus não é passiva, mas ativa. Ele não apenas observa, mas age no tempo certo, em favor dos que permanecem fiéis e em juízo contra os que persistem na rebeldia. Seu olhar é como chama de fogo, purifica os que o buscam, mas também consome a maldade dos que o rejeitam. Dessa forma, somos convidados a viver com consciência de que cada passo é acompanhado pelo Senhor dos Exércitos. Não há lugar onde possamos nos esconder de sua presença, e isso deve nos inspirar a andar em retidão, buscando agradar àquele que tudo vê. O Salmo revela que a corrupção não é apenas uma falha isolada, mas uma realidade que se espalhou como uma doença na humanidade. Os homens, entregues aos seus desejos egoístas, buscam vantagem própria, exploram os mais fracos e fecham os ouvidos para a voz da justiça. O texto bíblico descreve um cenário em que a bondade parece escassa, onde a verdade é abafada pelas mentiras e onde o amor ao próximo se perde em meio à busca incessante por poder e riqueza. É como se a maldade tivesse se infiltrado em todas as camadas da vida humana, na política, nas relações pessoais, nos negócios e até mesmo nas escolhas cotidianas. O salmista não suaviza suas palavras, ele declara que todos se desviaram, que todos se tornaram impuros. Isso nos mostra que o problema não está apenas em alguns indivíduos, mas na condição caída da humanidade como um todo. Entretanto, esse diagnóstico severo não vem sem propósito. Ele é um chamado à consciência, uma revelação de que, sem Deus, o ser humano está perdido em sua própria corrupção. Quando a sociedade se afasta dos princípios divinos, o resultado é sempre o mesmo: injustiça, violência, traição e desespero. E não é difícil perceber como essa realidade descrita há séculos ainda ecoa no mundo atual, onde o lucro se sobrepõe à vida e onde muitos viram o rosto para o sofrimento do próximo. Mas em meio a essa escuridão, a mensagem do Salmo nos lembra que Deus continua sendo a fonte de luz e pureza. Ainda que todos tenham se desviado, ele permanece justo, santo e fiel. Essa verdade abre a porta para a esperança, porque se a humanidade não pode se salvar sozinha, então a salvação precisa vir de fora. E é exatamente isso que o Senhor oferece a todos que se arrependem e o buscam. O Salmo denuncia a corrupção, mas também aponta o caminho de retorno, a necessidade de reconhecer a própria falha, abandonar a soberba e clamar pela misericórdia divina, pois somente Deus pode transformar um coração corrompido em um coração restaurado. O Salmo também retrata a dor daqueles que permanecem fiéis em meio a uma geração corrompida. O justo, que escolhe andar com Deus, muitas vezes é ridicularizado, desprezado e até mesmo oprimido pelos que vivem sem temor do Senhor.
É como se os que fazem o mal dominassem a terra, impondo sua arrogância sobre os humildes e transformando a vida em um peso para aqueles que ainda acreditam na justiça. O povo fiel experimenta, então, uma sensação de isolamento. Vivem em um mundo que zomba da sua fé, que considera loucura confiar em Deus, que prefere exaltar a malícia e a esperteza em vez da retidão e da honestidade. Essa zombaria fere, mas também revela uma verdade profunda. Aqueles que rejeitam a Deus nunca compreenderão o valor da obediência ao Altíssimo. O Salmo mostra que a opressão não passa despercebida aos olhos do Senhor. Ele vê o sofrimento do seu povo, ouve o clamor dos que são humilhados e guarda em suas mãos cada lágrima derramada em silêncio. Ainda que o justo seja tratado como insignificante, Deus o considera precioso e promete não abandoná-lo. Há aqui também uma lição poderosa. A verdadeira força do povo de Deus não está em recursos materiais ou em influência humana, mas na presença do Senhor que caminha ao lado deles. Mesmo quando o mundo inteiro parece contra, o justo encontra segurança em saber que o Todo-Poderoso é seu refúgio. Essa confiança não é ingênua, mas fruto de uma certeza inabalável. Quem está com Deus jamais será derrotado, ainda que enfrente perseguições e desprezo. Assim, o Salmo encoraja todos os fiéis a permanecerem firmes, mesmo em meio à humilhação, pois a vitória final não pertence aos arrogantes, mas àqueles que se apoiam no Senhor. Ele é quem reverte a história, quem derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes que confiam em seu nome. O Salmo 14 encerra com uma declaração de esperança e vitória. Depois de descrever a corrupção dos homens e a dor do justo que sofre, surge um clamor. Quem virá de Sião para trazer a salvação a Israel? Essa pergunta ecoa como um grito de expectativa, revelando que, apesar de toda a maldade e injustiça, há uma certeza de que a salvação virá do Senhor. É a promessa de que Deus não ficará em silêncio para sempre. Ele mesmo se levantará em favor do seu povo, libertando-o da opressão e restaurando a alegria em seus corações. A fidelidade de Deus não falha, e quando ele agir, a humilhação dos justos será transformada em honra. Aqueles que zombaram verão que a última palavra pertence ao Senhor, e não aos homens. Essa esperança transcende o tempo. O clamor do Salmo aponta para a redenção que viria em Cristo, o Salvador prometido, que trouxe luz às trevas e vida onde só havia morte. Ele é a resposta para a pergunta do salmista, o cumprimento da promessa divina de salvação eterna. O povo que antes chorava verá sua tristeza convertida em cânticos de alegria. A confiança será recompensada, a fé será honrada, e a presença do Senhor será celebrada como vitória definitiva sobre o mal. Esse é o chamado para permanecermos firmes, mesmo quando tudo parece contrário. Lembrar que a salvação vem do Senhor e que Ele nunca abandona aqueles que o buscam de todo o coração. Assim, o Salmo 14 não termina em desespero, mas em esperança. O choro da corrupção humana dá lugar ao cântico da redenção divina. É um convite para todos nós olharmos para o alto e declararmos: o Senhor é a nossa salvação. Nele esperamos e nele nos alegramos. E assim concluímos essa poderosa reflexão no Salmo 14. Um lembrete de que, mesmo em meio à corrupção e injustiça do mundo, a verdadeira esperança vem somente do Senhor. Ele é quem guarda os justos, fortalece os que confiam e traz a salvação no tempo certo. Se essa palavra falou ao seu coração, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para continuar recebendo mensagens que edificam e renovam a sua fé todos os dias. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor e pela palavra de Deus. E lembre-se, o Senhor nunca abandona os que nele confiam. A vitória já é sua em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida e até a próxima reflexão.